Estamos aqui na companhia do ator, diretor, dublador, professor, autor Samir Murad, né? Tantos talentos, né, ao longo da sua vida. Alguns predominantes, né? Os outros ficaram pelo meio do caminho. E acabam ajudando, às vezes. Acabam ajudando, claro, sempre ajuda, né? Você foi professor da Faculdade de Artes Cênicas, Da né? Cal, né? Onde fundou a companhia teatral Cambaleei, mas não caí. Não, na verdade essa companhia eu fundei com alguns atores da Martins Pena, que foram algumas atrizes que trabalharam comigo ao longo do processo do Para Acabar de Vez com o Julgamento do Arthur. E aí a gente remontou Além da Lenda do Minotauro, que era um infanto juvenil que eu tinha feito. E eu fiz com esses atores também. Arthur foi a sua grande referência ali de pesquisa de linguagem cênica, né? Foi a minha grande referência. Eu tinha acabado de fazer o mestrado, né? E eu estava a fim de fazer um trabalho bastante calcado em elementos arturianos. Mas ele não foi inicialmente concebido para ser um solo. Sim. Né? Era uma peça que eu queria pegar alguns personagens da vida do Arthur para falarem sobre o Arthur e eu fazer o Arthur, mas teria o Gaston Ferdier, teria o Anais Nin, que era um amor platônico do Arthur, teria o Jean-Louis Barrault, que foi um cineasta que também conhecia o Arthur, que era um cineasta que também era diretor de teatro. E aí, por motivos diversos, casualidades diversas, um ator teve que sair, a outra foi ter neném, eu acabei ficando sozinho. E aí eu já tinha metade do trabalho montado, adaptei para um solo e comecei a trabalhar sozinho, fiz uma pesquisa mais radical de corpo, de tudo, de espaço, né, coisas que eu não havia experimentado ainda, nem com esses atores, nem em nenhuma peça que eu havia feito. Então foi um desafio total, assim, acho que foi um divisor de águas na minha vida, no meu trabalho. Que você começou então com aquela trilogia Teatro, Mito e Genealogia. Exatamente. Aí eu depois dessa peça eu continuei fazendo o Arthur, viajei, né, pelo Sesc, viajei por universidades, dando oficina, apresentando a peça. E aí, vários anos depois, eu fiz um segundo solo, o Édipo e seus Duplos. No Arthur eu procurei discutir as fronteiras entre arte e loucura, né? As sutis fronteiras entre a arte e a loucura. No Édipo eu quis discutir, trazer à tona a questão do destino, a família, a genealogia como um elemento determinante da sua trajetória pessoal, pegando o Édipo como uma referência. Sim, né? sim. Então eu meio que fiz uma desconstrução do mito, trazendo o Édipo de volta, já velho, de volta ao oráculo de Delfos e fazendo o Storm Brain, uma retrospectiva da sua vida, tentando entender por que as coisas aconteceram daquele jeito. Aí eu vou trazendo todos esses personagens, né, à tona, o pai dele, a Jocasta, o avô dele, o escravo que levou ele para o Monte Citeron. Eu dou vozes a esses personagens, né? Porque na verdade no Édipo, quando começa a tragédia, tudo já aconteceu. Sim. E aí eu vou nesse tudo que já aconteceu. Como flashback. Inclusive cenas assim absolutamente originais, assim, né? Por exemplo, o escravo levando ele para o tronco onde ele seria pendurado para morrer. Aí o escravo lamenta ele ter que fazer aquilo, mas ele tinha que fazer, porque ele era um escravo. Né? Ele sendo retirado do berço, sendo levado por esse escravo. Né? A gente monta, e eu trabalhava com manequins, que aí eu trabalhei a ideia também artudiana da pulverização dos corpos, né? Da fragmentação dos corpos, que eram um paralelo com a psique fragmentada do Édipo e com a do Arthur também, né? Quer dizer, mais uma vez eu faço um Édipo artodiano, né? Psiquicamente falando. Né? E aí esses manequins eles tomavam diferentes formas e a gente ia compondo. Eu compus nessa coisa que eu falei do quarto dele, a gente compunha uma esfinge, que era a esfinge que na verdade ele encontra na beira lá do monte, que faz as 3 perguntas para ele, né, e que ele consegue. E a esfinge também se torna um personagem meio travestida, como se fosse um travesti, que é na verdade um marginal da sociedade, uma figura que está na contramão
né, da sociedade também de Tebas na época. Então essa esfinge ficava nas portas, quer dizer, outside da cidade, né, outside the city, e meio que testando as pessoas. E o Édipo foi o único, e ela fala que os jovens morrem, são os que mais morrem, como a gente vê que os jovens continuam sendo os que mais morrem, né? Porque não tem muitos limites, né? E aí ele consegue ultrapassar esse limite, vira o rei de Tebas e vai descobrindo, a gente vai até o final, né? E é um texto até que eu publiquei pela editora Guiostre, lá de São Paulo, ficou bem legal. Eu pretendo remontar, assim, brevemente eu pretendo ainda fazer um repertório, né? Fazer uma temporada de repertórios, fazendo uma semana cada espetáculo, seria legal. E até atrair muito desse público acadêmico também. Acredito, humanas, né? Espero que sim. No Édipo a gente chegou a ter alguns debates assim, com psicanalistas, com filósofos, né? E aí depois eu fechei a trilogia com Cícero, né? Cícero. A Anarquia de um Corpo São. Que é um trabalho também que eu gostaria de refazer, principalmente no Nordeste, que a gente foi meio que pego pela pandemia, né? Assim, a gente fez a primeira temporada e aí veio a pandemia. A gente conseguiu fazer 3 temporadinhas em 2019. Sim. Até a pandemia veio em 2020. A gente já estava até com algumas viagens agendadas e lançou tudo. E que é um espetáculo que eu aproveitei em um momento. Você chegou a fazer online? Não fiz nada online. Eu assisti algumas coisas online, não me adequei muito para fazer, né? Não me atraiu muito assim. E o Cícero, a gente discutia esse binômio de religião e política como elementos determinantes também da condução de uma sociedade. A gente estava vivendo muito isso, né? Não que a gente não esteja mais vivendo, mas estávamos no auge disso, com um prefeito bispo, né? Entrando numa vertigem onde a religião estava cada vez mais junto à política, e aí eu trouxe o Cícero como um baluarte para discutir isso. E discutir a questão da morte também, né? Que a gente já pega ele, a semelhança um pouco do Édipo, mas de uma forma diferente, o Cícero desencarnando e fazendo uma retrospectiva. E aí eu usei a linguagem do Butô. A peça era toda em cima do Butô, como uma referência, que é uma dança teatro japonesa, que você trabalha movimentos muito ligados à questão da finitude, né, de diversas maneiras. E a peça era toda pontuada por essa linguagem corporal, né, um trabalho que eu acho bastante, que eu gosto muito também, né. E aí fechamos a trilogia com isso. E aí eu chego. E aí chega a peça mais recente, agora da pandemia, O Cachorro que se recusou a morrer. Que na verdade é uma síntese, ela é muito diferente, ao mesmo tempo muito parecida com as outras, porque fisicamente ela é muito mais suave, eu tenho uma pegada muito mais de contação mesmo, mas eu trago elementos, né, tanto a questão da discussão da arte, da loucura, a questão da genealogia familiar como determinante do destino pessoal, como a questão das religiões e da política, que eu trago também na questão cultural do Islã. Embora essa pegada agora seja explicitamente autobiográfica, né? Explicitamente. Agora, embora seja uma peça que tem, eu diria que eu parti da questão autobiográfica, né? Sim. Eu parti da questão autobiográfica para falar de imigração, para falar de choque de cultura, para falar das guerras. E assim, coincidentemente ou não, a gente está vivendo isso aí na Palestina, em Israel. Quer dizer, nesses anos todos, as imigrações nunca pararam e continuam, né? E continuam agora, né, com essa guerra, com essas outras guerras. As guerras causando mais imigrações. Então, assim, eu acho que a peça, infelizmente, ela tem uma pegada muito atual, né? Então, para mim é um prazer, assim, um prazer artístico, eu diria, né? Estar trazendo de volta essa peça nesse momento da minha vida. Eu comecei o ano com ela, nós estreamos em janeiro, né, num mês bastante delicado até para fazer teatro do Rio de Janeiro, e a gente conseguimos ficar de janeiro até abril em cartaz. Aí eu comecei a fazer a novela e vou fazer o espetáculo só aos domingos.
em função justamente da novela. Né? Vamos fazer 5 domingos. Que vai ser num espaço no centro da cidade? No Centro Cultural da Justiça Federal, que é um teatrinho lindo, né? Um teatrinho assim que tem uma pegada, eu diria, tradicional, né? Um teatro super acolhedor, confortável, né? Um palco bonito, né? O entorno dele muito bem construído. Então, assim, é uma raridade, é uma joia. Eu acho que dentro do panorama carioca, são poucos os teatros que estão com esse arrojo, principalmente se tratando de um espaço federal. Né? Então eu fiquei muito feliz de receber o convite lá da Flávia, que é a diretora do Centro Cultural, que me chamou para fazer sábado e domingo, mas aí eu não podia fazer sábado por causa da novela, porque as gravações a gente nunca sabe, né? E aí me aliviaram domingo, gentilmente lá, para a gente poder fazer 5 domingos no horário que não é inédito lá, já tiveram 2 montagens nesse horário, mas que é um horário novo para teatro adulto, que é às 16 horas. Né? E aí é legal porque as pessoas ficam muito reticentes de ir no centro da cidade no domingo, né? Porque com essa coisa da violência e cracudo e não sei o quê, e realmente a gente está vivendo isso, infelizmente. Mas ali na Cinelândia, o Centro Cultural é colado ali ao VLT, né? E ao metrô. Então você saltou do metrô, atravessou a rua, está no Centro Cultural. É um espaço de muito movimento, né? Muito movimento, 4 horas da tarde, a peça tem 1 hora e pouco, 1 hora e pouquinho. Você sai dali 5h30 e ainda está claro, mas agora que o verão já chegou, né, antes da hora, e você sai dali 5 e pouquinho, né? E a gente vai estar também vendendo os livros lá dos textos anteriores que eu fiz. E eu, enfim, acho que vai ser bem legal. Vão ser 5 domingos às 16 horas, do dia 19 de novembro ao dia 17 de dezembro, né? E, enfim, acho que vamos coroar o final do ano com essa nova temporada do Cachorro que se recusou a morrer. Agora, a gente sabe que a escola do ator é o teatro, né? O palco é insubstituível. Mas em que medida esse trabalho que você fez agora, você está fazendo o Silvério, uma novela Pedro Paixão, né? E, de repente, você tem também uma visibilidade muito grande, né? Quando você vai para a televisão, a gente não tem, de repente, você, pequeno comentário seu, em que medida a televisão, apesar dos horários, por exemplo, sábado você não pode pegar em função de gravações, mas também ajuda muito na proposta teatral do ator? Olha, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu sou um ator que embora eu tenha feito muita coisa já na televisão, dificilmente eu faço uma novela inteira como eu estou fazendo essa, né? Então, assim, essa questão da visibilidade, ela acontece, porque primeiro é a novela do horário nobre, né? Meu personagem não é um personagem muito grande, enfim, aparece com alguma frequência, e isso provoca, sim, né? Eu tenho tentado trazer isso para as nossas mídias sociais, né? De falar que o personagem do Silvério é o ator Samir que está fazendo, que vai reestrear o Cachorro que se recusou a morrer. A gente estava até comentando da pegada do teu personagem, do advogado, sair um pouco só daquele espaço da advocacia e mostrar o lado humanitário ajudando o personagem do Ângelo Antônio, que tem um problema de dependência do álcool. Não, isso é muito curioso, isso enriqueceu muito, foi uma surpresa para mim. O meu personagem, como boa parte dos personagens dessa novela, eles têm algumas reviravoltas, né? A gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Isso é muito rico e é muito diferente do teatro, né? Muito diferente de uma obra fechada que você já sabe tudo que vai acontecer com o personagem. E é desafiador, né? A televisão é uma linguagem muito diferente. E eu acho que isso pode contribuir para a divulgação do trabalho, né? Que eu acho que é um trabalho que merece ser visto, não pela questão, como eu falei no início, não pela questão de eu estar falando de mim, mas de estar retratando um momento histórico. Eu estar retratando um momento histórico dessa questão da imigração, né? O meu pai ele veio para o Brasil por causa de uma guerra e continuam acontecendo guerras lá, né? Guerras em outros lugares do mundo e de uma certa forma não seria exagero dizer que há guerras internas também no Brasil, né? De situações que beiram às vezes uma verdadeira guerra civil, infelizmente. Aqui no Rio de Janeiro a gente já presenciou vários atos de violência dignos e um número
de pessoas mortas, crianças, Sim. enfim, dignos de uma guerra civil, quer dizer, dignos no mau sentido de uma guerra civil. Então isso eu acho assim estonteante. Eu acho que o teatro, para mim, pelo menos, continua sendo um espaço de discussão da realidade, né? Continua sendo um espaço de reflexão, de emoção diferente do audiovisual, que eu acho que conquista um espaço cada vez maior, e eu acho que tem que conquistar mesmo, mas eu acho que o teatro ele continua nesse lugar dessa resistência de fazer as pessoas refletirem sobre o que elas estão vendo ali em loco. Né? De discussão da condição humana. Né? Da discussão da condição humana, exatamente. Eu acho que nessa peça a gente coloca os limites, né? Os limites do desconhecido. Quer dizer, quando meu pai vem para o Brasil, ele vem esperando uma determinada coisa, essa coisa acontece de uma outra forma. Quer dizer, ele consegue realizar um sonho, mas de uma outra forma. Né? Não era aquilo que ele tinha e às vezes você começa a peça, porque a peça também é um sonho, quer dizer, uma realidade paralela. O teatro tem isso, né? Ele acontece num lugar, às vezes você está vendo um filme, você para e tal, volta ali, é uma realidade, mas você tem controle sobre aquela realidade. No teatro, nem o ator, nem o espectador tem controle. Inúmeras coisas que estão acontecendo naquele momento. Pode cair um raio ali do lado do teatro e acabar com a luz. Por isso que é sempre único, né? Por isso é sempre único, né? Enfim, determinadas coisas. O ator pode tropeçar, pode esquecer o texto, o espectador pode. Já aconteceu isso diversas vezes, cada vez mais. O celular toca, o espectador tosse, o espectador chora, se emociona com uma cena, engasga. E aí você provocou aquilo de uma certa forma. Então são situações absolutamente inusitadas, e eu estou colocando isso não de uma forma folclórica, mas de uma forma absolutamente real, né? E que espetáculos que colocam essa questão da condição humana de uma forma mais evidente, de uma forma mais visceral, né? Que é um teatro que eu, como autor, gosto de fazer. Eu acho que ele se torna ainda mais contundente na sua realidade artística teatral, né, do fenômeno teatral que acontece ali uma vez só e são 5 apresentações só, né? Quer dizer, a gente vai fazer domingo. Então eu nem vou ter também aquele gostinho de falar amanhã eu já vou. Né? Isso também é uma coisa muito doida, porque é um espetáculo que tem muita manipulação de objetos, muitos recursos, mas quer dizer, muitos recursos assim do ator, né? Sim, também tem isso, são projeções, são áudios, são músicas, né? Isso tudo é quase, eu comparo muito a uma sinfonia, né? Onde os instrumentos vão contextualizando e é tudo. Paulo Rogério, assim, num ritmo quase também, assim, eu dou uma fala que eu preciso dar essa fala no tempo que a música está rolando, né? Eu preciso fazer uma determinada ação física, às vezes mímica, num tempo que a fala do meu pai está acontecendo. E há um grande cuidado nesse sentido, primeiro, para não se tornar uma coisa mecânica, destituída de organicidade, né? E ao mesmo tempo você tem que respeitar um ritmo, porque senão você também suja, extrapola tudo. Então é um espetáculo muito delicado, eu diria, né? Quer dizer, dificilmente delicado nesse aspecto. Talvez o maior, o mais que eu tenha feito nesse sentido foi uma opção de coisas que foram surgindo, e eu falei, não, eu quero... Tanto que nessa temporada eu ainda faço algumas mudanças, né? Desde que a gente estreou, cada temporada eu venho tentando apertar um parafuso, corto uma coisa, mudo outra, como uma música, né? Que o músico vai, o compositor, ele vai burilando as coisas que ele achou que podem... Não, é muito bonito isso, que você vai fazendo sucessivas releituras do seu próprio processo criativo. Exatamente isso. É isso, dentro de um determinado modus operandi, naturalmente, né?
eu consigo ver, por exemplo, algumas coisas que eu falo, olha, talvez se eu reduzir aqui, isso aqui, essa mensagem fique mais contundente, né? Então é um olho que vai se aprimorando, né? Um olhar que vai é como um quadro, como uma escultura que você vai tirando e o negócio vai aparecer. Isso é impressionante, porque na medida que você estabelece uma direção, essa direção ela vai te puxando. Quando a coisa não cola, quando fala, não, isso aqui essa mudança não está legal. E aí você tem que ficar ali batendo a cabeça, né, ali na madeira, até aquela, agora ficou orgânico, né? E isso é uma questão, eu diria, bastante assim, pessoal, eu acho que pessoal e de todo artista, que eu acho que se preocupa com a sua verdade interna, né? Com a sua verdade pessoal, que é uma coisa que também eu acho inerente ao teatro, né? Nos trabalhos individuais, você tem um diretor que meio que te dá uma marca, são outras determinantes, são outros enquadramentos, e você naturalmente tem que estar muito permeável a tudo isso, né? Por isso que eu acho que o teatro é do ator, né? E eu gosto de poder me valer disso como um lugar que para mim é o meu templo, é a minha religião, eu diria, né? Ser ator na televisão também porque eu acho que o teatro me dá essa cola, né? Essa energia, essa liga, essa concentração, essa capacidade para poder transitar, exatamente. Eu acho que tudo que eu levo para a televisão foi o teatro que me deu. Claro, você tem que... É uma outra linguagem, né? Mas aí você trabalha uma contenção, você trabalha... Porque a essência, a base você já tem, né? A essência, acredito que tem alguma, né? Olha, eu queria desejar muito sucesso nessa estou esperando vocês lá, mais uma vez, esperando aí todos os espectadores desse programa maravilhoso, que é o Divã Cultural, lá no Centro Cultural da Justiça Federal, do dia 19 de novembro ao dia 17 de dezembro, às 16 horas. Não tem desculpa, é um horário cedo, os ingressos estão à venda no Simpla e os preços estão muito acessíveis, tá bom? Obrigado. Até lá, eu que agradeço. Queria agradecer muito também esse espaço maravilhoso sim, o espaço aqui no Fashion Mall, da Arte Contemporânea Samba. Arte Contemporânea a Samba. galeria belíssima. A gente está num ambiente que respira arte, né? Que bom. E que inspirou essa bela entrevista. Obrigado, Samir. Obrigado a vocês. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Paulo Rogério. Até a próxima. Conto vocês lá.